eu vim do Nordeste com 3 meses de vida, sou o mais novo de 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. Minha mãe veio para cá sem marido, cuidando de 7 filhos. Passamos dificuldade no início da trajetória dela para São Paulo, como todo imigrante, querendo assim criar os filhos num lugar com mais condições. Passou por dificuldade, mas ensinou para nós que o importante de tudo isso é estar pronto para servir o próximo, né? E com 10 anos de vida, foi quando eu conheci o meu professor Herotildes Baltazar, que ele convidou nós para ir para a academia, que eu treinava corrida pedestal sozinho no meio da rua. E eu indo uma vez visitar ele na academia, me interessei pelo boxe. Na época tinha misto, judô, karatê, capoeira, boxe, ciclismo e corrida pedestal. E o mais interessante, que dentro de toda essa trajetória, eu só tive um professor, que ele veio a falecer há 3 anos atrás, onde ele veio comentar comigo que eu agora estaria pronto para ser o tutor dele e eu seria o mestre dentro do boxe. E hoje todo mundo me congratula chamando eu de mestre, mas eu acho que ainda não sou, porque ainda tenho muito que aprender. E aquele que podia me ensinar, infelizmente, foi muito cedo, com seus 78 anos. Senta aqui, ó, relaxa. Eu vou ali na padaria ver como é que tá as coisas lá, que ali é muito complicado. Vou dar uma olhada lá. O quê? Deixa eu ver, peraí, primeiro eu vou dar uma conferida aqui. Um pouco morto, não. Eu vou comer um misto quente na padaria, irmão. Se liga só, olha aqui. Ainda não. Pãozinho desse tamanho pra um cara que tá perdendo peso desde ontem sem jantar, massa é vida. Mas agora que eu vou comer um x-salada. Você acha que é doce? O garoto vem de outro estado, como tem gente aqui da Bahia, pessoas vêm de municípios para chegar aqui, ganhar um pão com 2 fatias, uma de queijo, uma de mortadela, um suquinho e uma maçã. Meu, você pode dar uma coisa diferente, isso é uma festa, é o dinheiro do povo. 60 lutas, 120 lanches. Será que não dá para dar uma coisa maior e melhor? É lamentável. Aí vamos ver depois o tamanho dos troféus, das medalhas. Poxa, isso é o quê? Quanto vai ser um troféu, uma medalha do que vão dar aqui? Né? Aí é aquilo que a gente fala, as pessoas não valorizam a situação. Tem que valorizar essas crianças. Estamos falando aqui, ó, de jovens, que é o futuro de uma nação, que vai dar aí a sustentabilidade para o planeta, dentro da reciclagem, dentro da forma de violência, de educação, saúde, de tudo. Aí é discriminado desse jeito. A história do viaduto começou em versos e prosa. Eu fui fazer um bico para ajudar um colega, vi um garoto lá nas barraquinhas de camelô, apanhando um cidadão fardado que para mim ele não era um polícia militar, porque se ele fosse uma pessoa preparada, ele não tinha atuado daquela forma com um garoto de 9 anos. Os seguranças que lá estavam, por razões que o menino era de rua e lá vivia sempre tendo pequenos furtos, viraram as costas para a situação. Eu achei que aquilo não era certo, fui lá conversar com o militar, onde ele achou por direito sacar a arma e falou que eu estava intervindo no serviço do trabalho dele.
e que ele era a autoridade. Eu falei, você deixou de ser autoridade no momento que você deixou de cumprir a sua lei, porque você não está acima do poder. Agora nós estamos falando que a lei maior aqui é o direito do menor e tem que ser respeitado. Então foi quando eu dei uma divergência muito grande e quase 1 hora de situações muito tensas, ele com a arma na minha frente, apontando na minha direção. Nós conseguimos contornar todo com calma. De madrugada, isso era 2 horas da manhã, e conseguimos aí resgatar o garoto. E foi quando o garoto pediu para que eu colocasse uma academia lá no espaço da passarela da Câmara Municipal para tirar os meninos de rua. E eu falei para ele assim, não vou fazer isso, porque essa molecada vai prender ele no tabox, vai querer bater em todo mundo aqui. Ele falou, não tio, não vai acontecer isso não, monta aí um negócio para nós, eu conheço o senhor da televisão. Ele morava no Q1002, o nome dele, Alemão. Ele estava todo machucado, todo assim, ficou por lá. E eu falei com o rapaz que era o responsável lá pelas barracas de camelô, no camelódromo. E foi quando ele falou, na passarela aqui da Câmara, Garrido, tem esse espaço aí, você sabe que ficam as pessoas estranhas aí, tem tráfico, prostituição de menor, partilha de furto, todas as consequências erradas ficam aí debaixo dessa passarela. E está cercado. Se você quiser entrar aí, tudo bem, tampa os buracos para eles não entrar, quebra esse cadeado e entra aí para dentro. E foi aí que eu fiz essa situação, foi aí onde começou, com pedra, geladeira, ferro velho, amortecedor, mola de caminhão. Okay. O que você está fazendo ninguém fez até agora. E nós vamos fazer mais juntos. Não, você é amigo e a Federação Paulista vai te prestigiar, eu na Jovem Pan vou te prestigiar, enfim, o que você está fazendo um negócio que ninguém fez no mundo inteiro. Então, é um trabalho que eu sei que isso aí não é fácil e você conseguiu, então eu tenho que reconhecer. Devido ao projeto, que as empresas dão essas doações para nós, materiais de esporte infinito. E eu não vendo, eu faço questão de ajudar as outras academias que está acontecendo. Agora, se você precisar de algum ofício que eu recebi o material, isso aí eu te dou o ofício. O presidente sou eu. Estamos em casa. Nossa! Falamos na mesma língua, senhor. Olha, o Fernando, ele passou por aqui, como outras pessoas passam, que isso aqui é um projeto que a gente fala assim, que dá um suporte para as pessoas, né? Ele veio numa situação totalmente de albergue, um pouco de contraditórias, uma ideologia totalmente errada, perdido na vida. E o que ele achou mais interessante aqui foi descarregar aquele ímpeto de raiva, de ira, em cima daquele ringue. E dando soco nesse saco, ele foi purificando o espírito dele de tal forma que realmente conseguimos amolecer o coração do Fernando. Graças a ele passar aqui por um filtro, hoje ele alugou uma casa, tem um emprego garantido, está treinando em uma academia de peso, né? E foi mais um que a sociedade aclamou abraçando ele. Por quê? Porque ele voltou para o mesmo reduto de onde ele vivia há tanto tempo e todo mundo discriminava ele. Então, graças a alguém aqui da sociedade que por aqui passou, doou um saco de boxe, ajudou a fazer um evento, ajudou a colaborar para nós colocarmos um nome na camiseta para o Fernando, a própria sociedade fez com que o Fernando, aquele elemento que teve uma passagem negra na vida dele, a maior gratificação nossa é saber que a sociedade foi o pivô de tudo para que a gente pudesse fazer algo para que o Fernando hoje voltasse à sociedade. Já está pensando em arrumar um emprego registrado, sair do bico e viver uma vida. E ao mesmo tempo, como ele mesmo falou, eu jamais vou deixar de estar dentro do projeto e treinando.
e competindo, porque hoje o boxe para mim é minha vida. Então, quando ele tinha uma adrenalina de uma 44 na mão, ele não sabia o que era uma vida. E hoje o maior troféu que o Fernando tem é um par de luva, que ele diz que é a vida dele, o esporte. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 5 anos de vida. Hoje faz 50 anos que eu ainda não parei. Dos 7 irmãos, minha mãe falava que eu ia ser o mais preguiçoso. Eu acho que ela errou. Porque todos estão aposentados, bem estruturados. E eu estou aí sem uma renda, sem um médico, sem uma aposentadoria, sem uma carteira assinada e morando debaixo do viaduto. Né? E ao mesmo tempo sendo uma das estruturas do viaduto, porque se não fosse essa coluna chamada Garrido, talvez não estaria acontecendo nesse setor aqui de 15.800 metros de viaduto uma nova transformação, uma nova forma do poder público dar uma olhada na situação como a sociedade vê. Não é só os Beatles que tem o desfrute de atravessar na faixa branca, fica dali assim, ó, e filma nós passando na faixa branca. Vai lá embaixo, ó, cuidado do carro, lá tá na banca, lá tá na banca. E acima de tudo isso, uma coisa muito relutante para nós, a vitória. Às vezes a pessoa acha que a vitória ali em cima dos 4 cornes, em cima do ringue, é o bastante, não. A vitória maior não é lá em cima, a vitória maior é aqui, quando você deixa de ser uma pessoa agressiva, passa a ser uma pessoa compreensiva, deixa de ser uma pessoa com raiva, passa a ser uma pessoa meiga, com sensibilidade e com o direito de olhar o próximo com outros olhos. Eu no boxe profissional, eu lutei até 2004, quando eu fiz a minha última luta com o Silvo, né? E foi a primeira vez no mundo que dentro do ginásio esportivo, naquela noite, lutou um pai e em seguida lutou um filho, no mesmo ginásio, né? Então é uma honra muito grande saber que quando eu estava aposentando minha chuteira, que era minhas luvas, o meu filho estava dando uma continuidade para nós dentro daquilo que a gente mais realizou na vida inteira e sempre sonhou, que quando um Garrido deixasse de treinar ou lutar, o boxe não iria nunca morrer, porque nós teríamos uma essência sempre pronta para reativar o esporte de um modo geral. Hoje ele está aí sendo um grande atleta, campeão mundial. Meu neto e minha neta vêm seguindo os nossos passos. Então a saga dos Garrido continua. Enquanto tivermos um Garrido com a luva, eu acredito que o boxe brasileiro vai ter sempre uma história.
Meu nome artístico é Negro Sal com 2 L's. Todos nós treinávamos na mesma academia, com o técnico Baltazar, que já é falecido, Centro Esportivo do Tatuapé, que é aqui ao lado. O Garrido treinava lá, o Garrido era mais um atleta, e eu treinava também na mesma academia. E no decorrer dos anos, as academias de boxe foram perdendo a sua identidade, problemas financeiros, e o Garrido resolveu abrir uma academia, uma associação. E ninguém acreditava que o Garrido ia sobreviver no mundo tão competitivo do boxe. Foi aonde que o Garrido me chamou e ninguém queria treinar com ele, porque materiais velhos, sobras de geladeira, pneu. Eu já tinha técnica na minha mente, eu falei, é só mais um aparelho para estar treinando. Foi onde eu aceitei o convite de vir treinar com ele, há 10 anos atrás. Olha, eu sou pai de 2 filhos, com muito esforço eu consegui comprar uma casa, com os recursos do boxe, abrir um próprio comércio para mim. Infelizmente é quase um milagre no boxe a nível nacional você conseguir isso, porque infelizmente os atletas não ganham. E eu consegui, fazendo comercial, trabalhando, foi quando eu consegui comprar minha casa, ter meu próprio comércio. Em relação, mas com o trabalho do boxe, claro, né? Olha, eu tive uma grande oportunidade trabalhando, como eu já falei. Eu já consegui algo que poucos brasileiros, infelizmente, conseguiram, ter sua própria casa e alguns números até expressivos financeiramente, né? Eu já consegui fazer com o boxe, trabalhando também. Eu tenho a certeza que eu sou um vencedor. Tudo que eu quero eu consigo. Eu aprendi que eu tenho que ter paciência. E um dia eu quero que o mundo fale esse refrão: meu nome pouco importa. Eu sou o filho da irmã Eunice, que é minha mãe, que já morreu. O mundo, um dia quando o mundo falar esse refrão, acho que eu fiz um pouquinho. Tá ótimo.